Olá galera, aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar equação exponencial, ok? Então, para estudarmos equação exponencial, vamos resolver aqui alguns exemplos, tá? Vamos encontrar então a solução para as seguintes equações. Letra A. Nós temos aqui na letra A 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 3. Então vamos definir primeiro aqui o que é uma equação exponencial. Uma equação exponencial é uma equação onde nós temos o valor desconhecido, ou a letra, no expoente. Por isso que chama equação exponencial. Então, quando a letra está no expoente do número, tá? Aqui nós temos 2 elevado a x. Então, quando tem o x no expoente, significa que nós temos uma equação exponencial. E é muito fácil de resolver, tá? Então, se eu tenho 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 3, quando as bases são iguais, nós temos base 2 para 2 elevado a x e base 2 para 2 elevado a 3. E nós temos aqui uma igualdade, nós podemos cortar as bases. Isso significa que nós temos que o x é igual a 3. Então já acabou. Nós já encontramos aqui a solução do x. Correto? Então, solução é x igual a 3. Agora, galera, no exemplo B, nós temos 2 elevado a x, que é igual a 64. Então, como que nós vamos fazer aqui para encontrar o valor do x nessa equação exponencial? O primeiro passo agora é a gente verificar se as bases são iguais. Então, as bases elas não são iguais, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 64. Então, o que eu vou fazer para poder, então, resolver? Eu vou fatorar o 64, tá? O que é fatorar? Fatorar é pegar um número e transformar ele em uma multiplicação, ok? Nós vamos fatorar aqui através do método da decomposição em fatores primos. Então, nós vamos pegar o 64, colocar alguns números primos aqui para nos ajudar. 2, 3, 5. E nós vamos fazer aqui a decomposição dele, do 64, né? A fatoração. A mesma coisa os dois termos, tá? Então, 64 dividido por 2, tem como? Sim, 64 dá para dividir por 2 porque é par. Então, a gente coloca 2 aqui na frente do traço, né? 62 dividido por 2 vai dar 32. O 32 ainda dá para dividir por 2? Sim, então a gente coloca 2 aqui na frente. 32 dividido por 2 vai dar 16. O 16 ainda dá para dividir por 2. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. O 8 também vai dar para dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E o 4 também dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 também dá para dividir por 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Quando chega no 1, significa que acabou. Agora, para terminar, nós vamos contar quantas vezes apareceu o número 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter aqui 2 elevado a 6. Então, o que significa, né? Significa que o 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Então, a gente transformou ele na forma fatorada. Então, percebam que agora nós temos aqui, então, um expoente de base 2. Então, eu vou substituir aqui. Então, eu vou ficar com 2 elevado a x, que é igual, no lugar de 64, eu vou colocar 2 elevado a 6. Agora, as bases são iguais. O que eu posso fazer? Eu posso cortar. Então, vai me sobrar aqui que o x é igual a 6. Então, eu já sei que o x é igual a 6, já posso falar que a solução, então, da equação exponencial é x igual a 6. Ok? Então, nós temos ali, pessoal, na descrição do vídeo, tá? Uma aula explicando fatoração também, tá? Em detalhes, para conseguir resolver. Então, daqui para frente, nos próximos exemplos, nós não vamos fatorar. Vou colocar direto a resposta. Não vai ter o desenvolvimento da fatoração, ok? Então, esse é o exemplo B. Vamos agora para o exemplo C. No exemplo C, nós temos o seguinte. Nós temos 5 elevado a x, que é igual a 25. Nesse caso, então, nós vamos fazer o quê? Vamos fatorar o número 25. Então, nós vamos ter que o 5 elevado a x é igual. Fatorando o número 25, nós vamos ter 5 elevado a 2. Ótimo! Agora temos 5 elevado a x, que é igual a 5 elevado a 2. Como a base é a mesma, nós podemos cortar. E vamos ter, então, que o x é igual a 2, que foi o que restou. Então, a solução para essa equação é x igual a 2. Vamos fazer agora o exemplo D. No exemplo D, nós temos 3 elevado a x, que é igual a 1.
Nesse caso aqui, nós temos então bases diferentes. E nós, de novo, vamos ter que transformar na mesma base. O 1, galera, nós temos aqui uma propriedade da potência que fala que se eu tenho qualquer número elevado a zero, vai dar 1. Então, se eu tenho 4 elevado a zero, o resultado vai ser 1. Ok? Se eu tenho 5 elevado a zero, o resultado também é 1. Se eu tenho 8 elevado a zero, o resultado é 1. E agora, vamos ao que eu preciso. Eu tenho que 3 elevado a zero também vai dar 1. Então, como qualquer coisa elevada a zero vai dar 1, eu posso também substituir pelo contrário. Então, eu tenho que o 1 é igual ao 3 elevado a zero. Eles dois são a mesma coisa. Então, eu vou usar essa propriedade, essa ideia, na hora de resolver aqui a minha equação exponencial. Então, eu vou ter 3 elevado a x, que é igual a... No lugar do 1, eu vou colocar aqui 3 elevado a zero, porque os dois equivalem à mesma coisa. Então, 3 elevado a zero. E eu tenho que trocar por quê? Porque eu preciso da mesma base para eu poder cortar. Então, como as bases são iguais, eu corto, e eu tenho que o x é igual a zero. Então, na letra D, a solução é x igual a zero. Vamos agora para a letra E. Na letra E, nós vamos ter 3 elevado a x menos 1, que é igual a 81. O primeiro passo aqui também é transformar na mesma base, tá? O 81, eu vou fatorar ele. Então, fatorando o 81, eu vou ter o quê? Eu vou ter que 3 elevado a x menos 1 é igual a 3 elevado a 4. Fatorando ele, então, nós temos 3 elevado a 4. Substituir aqui o valor. Agora, nós temos que 3 elevado a x menos 1 é igual a 3 elevado a 4. Então, as bases são as mesmas, nós podemos cortá-las. Então, vai ficar x menos 1, que é igual a 4. Agora, nós temos uma equação simples aqui, tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o valor do x. Então, eu vou isolar ele. Nós temos x menos 1, que é igual a 4. Esse 1 aqui que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, eu vou ter que o x é igual a 4 mais 1. Então, o x é igual a 4 mais 1, 5. Então, a solução para essa equação é x igual a 5. Vamos para o exemplo F. No exemplo F, nós temos o seguinte. Nós temos 10 elevado a x mais 5, que é igual a 10. Aqui, nós temos o quê? Que as bases são iguais. Só que a gente deve lembrar que no 10 aqui, em cima tem o expoente 1 que não aparece, ok? Então, na hora que eu cortar as bases, que eu já posso cortar, eu tenho que lembrar que aqui vai restar o número 1. Então, vai ficar x mais 5, que é igual a 1. Agora, essa equação aqui, nós conseguimos fazer ela isolando o x, certo? Então, x mais 5, que é igual a 1, o 5 que é positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, temos x, que é igual a 1 menos 5. Então, o meu x é igual. Se eu tenho 1 e eu devo 5, eu vou ficar devendo 4. Então, a solução é x é igual a menos 4.